Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa leitura. Vamos para o livro de número 4, capítulo de número 4 do livro de Números. E o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate entre os filhos de Levi, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade ou superior a 30 anos até 40 anos. Todos esses entrarão no exército para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Será o serviço dos filhos de Coate, no tabernáculo da congregação, com respeito às coisas santíssimas. E quando partir do acampamento, Arão virá com seus filhos e tirarão a cortina da coberta e cobrirão com ela a arca do testemunho. E polirão por cima uma coberta de pele de texugos e estenderão sobre ela um tecido totalmente azul, por onde passarão os varais. E sobre a mesa da proposição estenderão um tecido azul, e sobre ele colocarão os pratos e as colheres, e as taças e as jarras. O pão contínuo também estará sobre ela. Estenderão em cima deles um tecido de escarlate e o cobrirão com coberta de peles de texugos, e ele colocarão os seus varais. E tomarão um tecido azul e cobrirão o castiçal do luminário, e suas lâmpadas, e as espevitadeiras, e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite com que ministram. E colocarão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um tecido azul e cobrirão com a coberta de peles de texugos, ele colocarão seus varais. E tomarão todos os utensílios do ministério com que ministram no santuário, e os colocarão um tecido azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E removerão as cinzas do altar, e estenderão por cima dele um pano de cor púrpura. E colocarão sobre ele todos os seus instrumentos com que ministram, os seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias e todos os pertences do altar. E estenderão por cima dele uma coberta de pele de texugo, e lhes colocarão os seus varais. E quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não poderão tocar, para que não morra. Essas coisas são incumbência dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação. E o serviço de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o óleo da luminária, o incenso aromático, as ofertas diárias dos alimentos e o óleo da unção, e a supervisão de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, no santuário, nos seus utensílios. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Não estipes a tribo das famílias dos coatitas no meio dos levitas, mas isto fareis a eles para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e os nomearão, cada um a seu serviço e a sua incumbência. Mas não entrarão para ver, quando as coisas santíssimas forem cobertas, para que não morram. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa dos seus pais, de acordo com suas famílias, da idade igual ou superior 30 anos, e até os 50 anos. A todos eles contarás, e todos entrarão para fazer o serviço do tabernáculo da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, em serviço de incumbência. Elevarão as cortinas do tabernáculo e o tabernáculo da congregação, e a sua coberta, e a coberta de pedras de texugos que está sobre ele, e a cortina na porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina na porta do átrio que está ao lado do tabernáculo ao redor do altar, e as suas cordas e todos os utensílios do seu ministério, tudo que é feito para eles, para que sirvam, por meio da nomeação de Arão e de seus filhos. Assim será o ministério dos filhos dos gersonitas em todas as suas incumbências e em todo o seu serviço, e os nomearás para que ocupem de todas as suas incumbências. Esse é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas do tabernáculo da congregação, e a sua incumbência se dará sobre a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E contarás os filhos de Merari, segundo o número de suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior aos 30 anos até 50 anos, eles contarás, e todos entrarão no serviço para fazer a obra do tabernáculo da congregação. E essa será a sua incumbência, segundo todo o seu ministério no tabernáculo da congregação,
as tábuas do tabernáculo e seus varais, as suas bases, e as colunas do átrio ao redor, e as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e pelo nome contarás os instrumentos da sua incumbência. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério no tabernáculo da congregação, sobre a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E Moisés e Arão e os capitães da congregação contaram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias, de acordo com a casa dos seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, até 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação. E os que foram contados segundo suas famílias eram 2.750. Estes foram contados as famílias dos coatitas, todos que poderiam fazer o serviço do tabernáculo da congregação, que Moisés e Arão contaram de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos até 50 anos, todos que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, eram 2.630. Esses foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que ministravam no tabernáculo da congregação, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor. E os que foram contados das famílias de Merari, segundo suas famílias, de acordo com a casa dos seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos até 50 anos, todos que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias, de acordo com a casa dos seus pais, eram 3.200. Esses foram contados as suas famílias, dos filhos de Merari, que contaram Moisés e Arão de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas por Moisés e Arão e pelos capitães de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa dos seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que vieram para fazer o serviço do ministério e as suas incumbências no tabernáculo da congregação. Os que foram contados eram 8.580. De acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada um segundo o seu ministério, segundo a sua incumbência. Assim foram contados, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que expulsem do acampamento todo o leproso, todo que padece de alguma hemorragia, todo aquele que estiver contaminado pelo contato com os mortos. Homens e mulheres expulsareis fora do acampamento e os colocareis para que não contaminem os seus acampamentos, em cujo meio eu habito. E assim fizeram os filhos de Israel, os expulsaram do acampamento, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum pecado que cometem os homens uma transgressão contra o Senhor, essa pessoa será culpada, e confessará o pecado que cometeu e fará sua compensação pela sua transgressão, segundo a soma total, e acrescentará uma quinta parte, dará o valor daquele contra quem transgrediu. Mas se esse homem não tiver um perante remidor, ao qual deverá ser feita a compensação, então a compensação da transgressão deverá ser feita ao Senhor e ao sacerdote, além do carneiro da oferta, que será feita a oferta. E toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram o sacerdote, a ele pertencerá. E as coisas santas de cada um pertencerão a ele, de tudo que alguém der ao sacerdote, a ele pertencerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a esposa de algum homem se desviar a transgredir contra ele, e algum homem estiver com ela carnalmente, isso for oculto dos olhos do seu esposo, e assim for mantida, e ela estiver contaminada, não houver testemunho contra ela, nem for flagrada na transgressão, se o espírito de ciúmes vier ao seu esposo, e ele sentir ciúmes de sua esposa, estando ela contaminada, ou se o espírito de ciúmes vier ao esposo, e sentir ciúmes de sua esposa, não estando ela contaminada, então aquele homem trará a sua esposa perante o sacerdote, e trará também uma oferta por ela, 1/10 parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem porá incenso, porque é uma oferta de ciúmes, uma oferta de memorial, trazendo a lembrança da iniquidade. E o sacerdote a aproximará e a colocará diante do Senhor. Ele tomará água santa em um vaso de barro, e do pó que houver no chão do tabernáculo, e o colocará na água. E o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, que ele descobrirá a cabeça e colocará as suas mãos sobre a oferta do memorial, que é a oferta de ciúmes.
O sacerdote terá em suas mãos a água amarga que provoca a maldição. E o sacerdote a acusará com juramento, e ela dirá: se nenhum homem se deitou contigo, então não te desviarás para a imundície com outro. Em vez do teu esposo, estarás livre dessa água amarga que provoca a maldição. Porém, se desviaste com outro em vez do teu esposo e te contaminaste, e se algum homem, além do seu esposo, se deitou contigo, então o sacerdote acusará a mulher com juramento de maldição, e o sacerdote dirá a ela: o Senhor faça contigo uma maldição, e como juramento entre o seu povo, quando o Senhor fizer apodrecer a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água que causa maldição entrará nas suas entranhas para inchar e fazer o seu ventre apodrecer a sua coxa. E a mulher dirá: amém, amém. E o sacerdote escreverá essas maldições em um livro e as apagará com a água amarga. E ele fará com que a mulher beba a água amarga que causa maldição, e a água que causa maldição entrará nela e se tornará amarga. Então o sacerdote tomará da oferta de ciúmes das mãos da mulher, moverá a oferta perante o Senhor e oferecerá sobre o altar. E o sacerdote tomará um punhado da oferta como memorial e a queimará sobre o altar. Depois fará com que a mulher beba a água. Depois de ter feito a mulher beber a água, se ela estiver contaminada e tiver transgredido contra o seu esposo, a água que causará maldição entrará nela e se tornará amarga. A sua coxa apodrecerá e o seu ventre se inchará, e a mulher se tornará uma maldição entre o seu povo. E se a mulher não estiver contaminada, mas limpa, então ela será livre e conceberá a semente. Essa é a lei dos ciúmes, quando a mulher se desviar para outro, em vez do seu esposo, e estiver contaminada, ou quando o espírito de ciúmes vier sobre o esposo, e ele sentir ciúmes de sua esposa, apresentar a mulher perante o Senhor, e o sacerdote executará sobre ela toda essa lei. Então, o homem estará livre da iniquidade, e essa mulher levará a sua iniquidade. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher estiver separado, fazendo voto de Nazireu para separar-se ao Senhor, deverá se separar do vinho, da bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida feita de uvas, nem comerá uvas, nem frescas ou secas. Em todos os dias que usa a separação, não comerá nada que se faz a vinho, desde as sementes até as cascas. Em todos os dias do seu voto, a sua separação sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias os quais se separou para o Senhor. Ele será santo e deixará de crescer os cabelos da sua cabeça. E deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não aproximará do corpo de nenhum morto. Não se deixa contaminar nem por seu pai ou por sua mãe, nem pelo seu irmão ou sua irmã, quando estes morrerem, porque a consagração do seu Deus estará sobre sua cabeça. Em todos os dias a sua separação será santo para o Senhor. Se repetidamente alguém morrer ao seu lado e com isso contaminar a cabeça da sua consagração, então ele raspará sua cabeça no dia de sua purificação. No sétimo dia ele a raspará. No oitavo dia trará 2 rolos ou 2 pombinhos ao sacerdote da porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado, outro pela oferta queimada. E fará expiação por aquele que pecou junto ao morto. Nesse mesmo dia santificará a sua cabeça. E ele consagrará ao Senhor os dias de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano como oferta pela transgressão. Mas os dias anteriores estarão perdidos, porque a sua separação foi contaminada. Esta é a lei do Nazireu. Quando se cumprirem os dias da sua separação, ele será trazido à porta do tabernáculo da congregação. Oferecerá a sua oferta ao Senhor um cordeiro de 1 ano, sem defeito para oferta queimada, um cordeiro de 1 ano, sem defeito como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta pacífica. E um cesto de pães ázimos, bolos de farinha fina misturada com azeite, amassados com os corões de ázimos, untados com azeite, além da sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua oferta pelo pecado da sua oferta queimada. E oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com cesto de pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos, sua oferta de bebida. E então o nazireu raspará a cabeça da sua separação junto à porta do tabernáculo da congregação, e tomará o cabelo da cabeça da sua separação, e o colocará no fogo que está debaixo do sacrifício da oferta pacífica. E o sacerdote tomará o ombro cozido com carneiro e um pão ázimo de cesto e um coscorão ázimo e os colocará nas mãos do nazireu, depois que o seu cabelo da sua separação tiver sido raspado. E o sacerdote os moverá e os
em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com o ombro da oferta alçado. E depois disso o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto e da sua oferta ao Senhor para a sua separação. Além do que sua mão poderá alcançar, de acordo com o voto que ele fez, também deverá fazer, conforme a lei da sua separação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e dize-lhes: Desta maneira abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. E colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então encerramos aqui mais um dia de leitura. Sou muito grato por você ter vindo até aqui conosco. Peço encarecidamente que você nos ajude, curtindo o nosso conteúdo, compartilhando. E também você que não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa receber atualizações da nossa leitura, do nosso plano anual, e junte-se conosco, né, nessa tarefa que é simples, mas ela é transformadora. Ela pode transformar a minha, a sua, e não só as nossas vidas, mas a vida das demais pessoas que convivem conosco. Por isso eu lhe agradeço e aguardo você no nosso próximo dia de leitura, que é amanhã. Tchau, tchau.